Olá, Jordana, Jordana, eu sou Marina Couto e hoje nós vamos continuar com o nosso preparatório aí para Unifip-Moc. Vamos falar um pouquinho da prova de português da FIP, ok? Vamos lá? Então, português, Unifip-Moc. Galera, fiz para vocês aí mais ou menos esse gráfico aí do que é mais cobrado na FIP, tá bom? Então, a maioria da prova, vocês sabem, vocês já devem saber, é de interpretação de texto. Tranquilo? Aí, é o seguinte, a FIP costuma ser 10 questões, né, lá da 37 até a 47, né, até, no caso a 46, e aí, o que ocorre? Geralmente, eles faziam assim, era mais ou menos de 4 a 6 questões de interpretação de texto, e as outras questões, elas eram divididas entre português e literatura, certo? Só que esse ano, 2020, nós não vamos ter literatura. Então, o que se espera? Se espera que as questões que seriam de literatura sejam questões de gramática, né? Já que 60%, praticamente 50%, de 40% a 50% da prova são de interpretação de texto. E aí, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos pegar as questões, né, as matérias que mais caem. Quais são elas? Figuras de linguagem, todo ano caiu, não teve um ano que não caiu. Então, figuras de linguagem, todo ano cai. Funções da linguagem, é muito recorrente, tá bom? E aí, nós vamos falar também de algumas questões, como pronomes anafóricos, como semântica, tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho disso. Mas então o que se espera para esse ano? Para esse ano, espera-se que as questões que antes seriam de literatura sejam de gramática, beleza? Então volta aí comigo no nosso, né, mapinha aí nessa pizza aí. Então figuras de linguagem, tá? Tá aqui, que é a que mais cai, geralmente, de matéria de português. Funções da linguagem, aqui. E aí nós temos questões de gramática geral. O que seria isso, Mal? O que é questão de gramática geral? É tudo, galera. É tudo. Tá? É tudo. Tudo o quê? Tudo, exceto figuras de linguagem e funções da linguagem. Tudo o quê? Classe de palavras? Sim. Verbo? Conjugação verbal? Sim. Análise sintática? Complemento nominal, adjunta de nominal, pontuação, tudo isso? Sim. É comum que isso caia? Não muito, mas nas provas todas vocês vão reparar que tem pelo menos uma questão de gramática mesmo, que em cada alternativa tem lá uma matéria diferente, um conteúdo diferente, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Vixe, então pode cair tudo, é muito aleatório, o que eu vou fazer? Putz, grila, eu não sei como estudar. Calma, você vai estudar o seguinte, você vai estudar figuras de linguagem, funções da linguagem, nós vamos fazer uma revisãozinha básica dessas duas matérias, vamos fazer uma revisãozinha também de intertextualidade e de alguns conceitos da semântica. E aí, você vai lembrar o quê? Claro que você já vem estudando há muito tempo, né, as questões de gramática e tudo mais, como análise sintática, período simples, período composto, conjugação verbal, classe de palavra, tudo isso você já estudou ao longo da sua vida. Então, você vai acreditar nisso, tá bom? Você vai acreditar em todo o conteúdo que você adquiriu com relação a essa questão de gramática mais pesada. Então, você vai acreditar no seu conteúdo adquirido ao longo da sua formação. Vixe, Mar, ferrou então, porque eu não lembro nada. E aí, o que você vai fazer para você treinar isso? Você vai fazer as questões das provas antigas. Vai realizar as provas antigas. Por quê? Porque aí você vai treinando nessas questões que sempre caem, que é interpretação de texto, figuras de linguagem, funções da linguagem, e vai pegando a manha do que eles cobram de gramática. Fechou? Então, a parte de gramática mais geral, que é um pouco aleatória, você não vai perder tempo estudando. Não vai. Você vai fazer o quê? Você vai pegar as questões das provas anteriores da FIP e vai resolver. E aí, como que nós vamos fazer? Nós estamos lá no grupo do WhatsApp, não é? Aí, então, você teve dúvida numa questão? Pode mandar lá que a gente discute a questão. Fechou? Tranquilo?
E aí você vai garantir que você pegou a manha de como que eles fazem interpretação de texto, que você tá fera em figuras de linguagem e que você tá fera em funções da linguagem. Fechou? Então vamos lá comigo, volta aí. Como eu falei com vocês, além de figuras de linguagem e funções da linguagem, tem essa questão de gramática geral e tem as questões de semântica, né? Aí, vamos lá. Você vai revisar então. Nós vamos revisar juntos figuras de linguagem, tá? E fazer bastante questão. E vamos também revisar funções da linguagem. Hoje, inclusive, nessa aula, a gente já começa com funções. Tá bom? E vamos fazer questões. E aí, o que você vai estudar mesmo? O que você vai estudar? Você vai estudar alguns conceitos de semântica. Então, vamos lembrar alguns conceitos de semântica aqui, ó. Sinônimo, você lembra o que é, né? Sinônimo são palavras de sentidos semelhantes. Semelhantes. Por exemplo, feliz e alegre. Grito e brado. Beleza? Grito e brado, feliz, alegre. Fechou? Fechou. Antônimo, antônimo, antônimo. Antônimo, você vai lembrar assim, ó, ante é um prefixo de negação, não é? Então, antônimos são os sentidos opostos. Sentidos opostos, ok? Então, como eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Então, opostos aí, ó, triste, alegre, tá bom? Aí você vai lembrar também dos parônimos. Parônimos são palavras de sentidos diferentes, palavras apenas parecidas. Palavras parecidas. Lembra? Parônimo, parecidas. Como assim, Má, parecida? Tráfego e tráfico. Tráfego e tráfico. Aí são palavras parecidas, então são palavras parônimas, têm sentidos diferentes, escrevem de jeito diferente, falam de jeito diferente, mas são parecidas. Então, tráfego e tráfico, tá bom? E aí, e o que mais? Nós ainda temos as palavras homônimas. E aí você tem os homônimos heterográficos. Você lembra que hétero é diferente, né? Heterográficos que escreve de maneira diferente. Por exemplo, concerto com C, concerto com S. Você tem os homônimos heterofônicos. Heterofônicos são aqueles que escrevem de forma igual e falam de forma diferente. Por exemplo, colher, do verbo colher, e colher, aquele utensílio que você usa para comer. E você tem também os homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos, que são aqueles que têm som igual, grafia igual e são e sentidos diferentes. Como, por exemplo, nós temos lá são, eles são de sãos e salvos, eles estão sãos e salvos, né, de saudável, e são de santo, São Pedro Apóstolo, ok? Então, São Pedro, eles são legais e eles estão sãos e salvos, e são homônimos perfeitos, tá? Disso aqui, o que cai, Má? Disso aqui, o que cai? Sinônimo cai muito, porque eles vão te perguntar lá de acordo com alguma palavra no texto, né? Assinale a alternativa em que a palavra em destaque pode substituir a outra. Então, isso aí é sinônimo. Antônimo não cai muito, parônimo cai mais ou menos, homônimo quase nunca, mas o que cai demais? Ambiguidade e polissemia. Aí vocês já sabem. Ambiguidade, né, é quando eu tenho mais de um sentido. E polissemia, na verdade, uma frase, ela causa dúvida, certo? Então, a ambiguidade é quando uma frase, ou um termo na frase causa dúvida. Então, admite mais de uma interpretação.
E uma das formas de se causar ambiguidade é a polissemia. Por quê? Porque a polissemia ocorre quando uma palavra tem mais de um sentido. Então, uma palavra, vários. Opa, uma palavra não cabe aqui. Vamos colocar. Opa. Foi mal. Então, uma palavra, eu vou colocar aqui. Vários sentidos. Beleza? Beleza, Má. Lembrei. Aí, coloquei aqui para vocês, ó. Vai ter sempre uma questão que cobra gramática mesmo. Aí, vamos lá, louca do marca-texto, hein? Gramática mesmo. E aí, o que que acontece? Eles misturam vários conteúdos em uma única questão. Qual que é a boa notícia? É que é só uma questão, galera. É só uma questão. Então, vocês não precisam ficar preocupados, tá bom?